A todos a paz do Senhor Jesus. Estamos com o canal Som do Clarim trazendo a segunda lição para a classe de jovens, a lição 2, 8 de janeiro de 2023. É o primeiro trimestre do ano, segunda lição. O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. O canal O Som do Clarim traz pré-aulas para classes de jovens e também classes de adultos. Você pode conferir nossas playlists, também outros temas, outros assuntos importantes de nossa igreja. Nós temos diverso material aqui para você. Visite aí nossos vídeos. O texto principal diz: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, segundo Samuel 11, 27. O resumo da lição diz: enquanto Davi vivia o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Você pode se inscrever neste canal, compartilhar nossos vídeos e ser parceiro nosso aqui nesse trabalho maravilhoso, esse trabalho que nós temos aqui para a disseminação da Palavra de Deus e apoio da nossa Escola Bíblica Dominical, classes jovens e adultos. O texto bíblico está em 2 Samuel 12, 1 a 9, que diz: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, para que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel. Vou repetir o versículo 8. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Essa lição ela é importantíssima para todos nós, jovens, professores, professoras, porque aqui nós vamos tratar o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Deus é santo e ele trata esse assunto de modo sério. Nesta lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Nós vamos ver aqui que em um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei, Davi foi muito infeliz. O momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Então, o que sobreveio a Davi foi muito forte, muito triste, devido ao seu pecado. Ele perguntou,
ele perguntou a respeito dela e recebeu informação de que se tratava de Batseba, filha de Eliã. Por que Davi perguntou sobre aquela mulher? Porque aqui na primeira parte de nossa lição, no tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar o seu exército, decidiu ficar no palácio, segundo nos informa a palavra de Deus em 2 Samuel 11:1. Ele ficou ansioso e certo dia no terraço do seu palácio avistou uma mulher banhando-se. Então perguntou quem era aquela mulher. Eles disseram: é Batseba, filha de Eliã, neta de Aitofel, principal conselheiro do rei, e também mulher de Urias, um dos seus soldados. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito possuí-la. Mesmo assim, o rei insistiu e cometeu esse grave pecado. Davi, não satisfeito com as mulheres que tinham ao seu dispor esposas, concubinas, então mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado, o pecado de adultério. Então Batseba, ela engravidou e mandou informar ao rei Davi. O pecado do rei foi deliberado, porque ele começou com a ociosidade, depois de um olhar lascivo e imprudente. Depois houve um planejamento para o ato, enfim, o adultério foi consumado. Então, um pecado muito grave Davi cometeu e teve que arcar com essa consequência nefasta. O cuidado com aquilo que parece inofensivo, ele não teve, porque pequenas alterações éticas e morais podem passar despercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo. Mas observe que, no caso de Davi, isso realmente foi crescendo e ele realmente cedeu até o ponto de cometer aquele ato. Hoje, em nossos dias, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado, o pecado deixa de ser uma transgressão. E, a princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe, contudo, se não for identificado logo e no início, pode terminar com a consumação e, consequentemente, o afastamento da presença de Deus. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Davi pecou contra Deus e isso realmente o afastou da presença do Todo-Poderoso. Então, os planos de Davi para encobrir o seu pecado não deram certo. Por quê? Depois de receber a notícia da gravidez de Batseba, Davi se viu encurralado pela situação e aquele breve momento de prazer resultou da falta de controle sobre os desejos. Então, agora a conta estava chegando. Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Ele pediu ao general do exército, Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com o soldado Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o rei mandou Urias ir para a sua casa, para ver a esposa. Isso com o intuito de que Urias deitasse ali com sua esposa e aquela gravidez então fosse atribuída ao esposo. No entanto, Urias não foi para casa, dormiu à porta da casa do rei, segundo nos informa o segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 6 a 9. Então Davi convidou Urias para comer e beber e o embriagou. Coisa horrível. Urias não desceu à sua casa enquanto o exército estava defendendo o país e defendendo o próprio rei Davi. Então ele parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias na guerra. Veja que um abismo vai chamando outro abismo e coisas horríveis, nefastas, vão acontecendo na vida do rei que agora está em pecado.
Findado o luto pela morte do bravo soldado Urias, Davi se casa com Batseba e ela dá à luz um filho, fruto de um adultério e um homicídio que o rei acreditava estar camuflado, escondido. Aqui na segunda parte de nossa lição nós temos o pecado sob a perspectiva de Deus. O pecado é algo desagradável para Deus. Deus abomina o pecado. O profeta Isaías diz que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Isso esconde o rosto de Deus de nós, ou nós nos esconde do rosto de Deus. Então, é uma parede de separação, o pecado. Para Davi, tudo estava resolvido. Urias estava morto, Batseba se tornou desimpedida para o casamento, mas o filho desse relacionamento, não é? Adoeceu, ninguém estava esperando, porém, essa parte final aqui, observe o que aconteceu. Não estava tudo bem, não. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus se irou. Nada estava bem. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. Claro, Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse, mas esse arrependimento não veio. Ele insistiu nesse plano, nesse projeto maligno e foi avante. O rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o Eterno, o pecado cometido precisava ser tratado. Deus criou o ser humano e o proveu de livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Foi o que aconteceu com Davi. Embora sendo um rei temente a Deus, ele arcou com essa consequência, não é, de pecar. Então, a consequência veio realmente. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nessa vida, com certeza, ele trata na vida vindoura, na vida eterna. A primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Se arrepende e deixa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar à luz a um filho. Assim, depois de todo o ocorrido, Davi teve tempo de se arrepender, mas nada, não se arrependeu. No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, pode ter entendido que com Deus estava tudo certo, tudo resolvido. Assim como muitas pessoas em nossos dias estão vivendo em pecado e se sentindo intocáveis, Davi se sentiu intocável, achou que estava tudo certo, tudo resolvido. Assim também acontece em nossos dias com muitas pessoas. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã. Ele foi enviado para lhe contar a história do homem pobre e do homem rico e da linda cordeirinha. Isso fez com que Davi se irasse e disse que o rico era um homem digno de morte, porque não teve compaixão e usou tudo que o pobre tinha e não usou nada do que ele tinha para aquele viajante. E o profeta Natã o confrontou e disse: esse homem é você. Esse homem és tu, ó rei. Davi é então desmascarado pelo Senhor. Na última parte da lição, vemos aqui agora o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Davi. Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente com furor. Veja, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Ele não precisou pensar muito para dar o seu veredito. Vive o Senhor que é digno de morte, é o homem que fez isso.
e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 2 Samuel 15, 6, 7. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. É sempre assim. Arranca o pescoço, mate, degole, é digno do fogo do inferno, é digno de morte. Mas quando é consigo mesmo, não é? Quando é consigo mesmo, será que o rigor vai ser o mesmo? Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu. Totalmente diferente da justiça divina. Deu para entender, alunos? Deu para entender, queridos professores? Então, nessa semana, essa lição, dia 8 de janeiro, é uma lição preciosa que dá para nós discutirmos esse assunto a respeito do pecado. A confissão é importante. Vamos ver aqui a confissão de Davi. Deus lembra a Davi as dádivas que ele dera e expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos seus desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam seus pecados. Todo pecado tem sua consequência nefasta, implacável. Somente após Deus, por meio do profeta Natã, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado, segundo Samuel 12, 13. Mas não basta confessar, faz necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Arrependimento e mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão com um verdadeiro arrependimento e mudança de comportamento. Então, na última parte aqui, nós podemos perceber que o arrependimento sincero de Davi trouxe a misericórdia de Deus sobre a vida dele. O Salmo 51 foi escolhido por Davi enquanto ele vivia esse momento, após o confronto de seu pecado pelo profeta Natã. Então ele ali no Salmo 51 derrama todo o seu coração e confessa diante de Deus. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade do filho de Batseba com Davi. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança até que ela morreu. Segundo Samuel 12, 16 a 23. Então observe que isso trouxe uma consequência tão grande que ele jejuou durante todo esse período. 7 dias orando, jejuando, e Deus não respondeu. Deus não atendeu. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento, que representa uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12, 13. Ao ler este salmo aqui, o Salmo 51, é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus, confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. Bem diferente da experiência anterior em que os pecados estavam encobertos. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. Ele foi misericordioso e perdoou, porque houve confissão, mudança de comportamento, e Davi agora alcançou a misericórdia de Deus. O pecado não vale a pena. Não vale a pena pecar. Que Deus possa nos firmar. Que Deus possa, meu querido aluno, meu querido ouvinte, meu querido irmão, te firmar. Que você possa permanecer no brilho da santidade, porque não vale a pena pecar. Deus em Cristo continue nos abençoando. Que essa lição traga informações e experiências para nossas vidas, porque o pecado não vale a pena. A alma que pecar, essa morrerá. Então, há perdão, sim, mas não vale a pena pecar. Eu vou pecar para Deus me perdoar? Não. Viva sem cometer
esse tipo de coisa. Procure viver uma vida de santificação, de santidade. Deus vai te dar a vitória. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela atenção e mais uma vez dizer que muitos de vocês não são inscritos aqui em nosso canal. Faça isso agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo. Fica conosco, opera milagres. Nós te agradecemos por tuas bênçãos, já te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Muito obrigado por tudo.